Olá, boa tarde, amados ouvintes. Estamos aqui em mais uma tarde abençoada no programa Deus é Fiel. Eu desejo a todos a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele venha nesta tarde abençoando cada lar, cada ouvinte, cada pessoa que está aqui ligadinho para ouvir a palavra do Senhor. Vamos meditar nesta tarde? Amém? Temos um versículo aqui para a nossa meditação que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 3. É o texto que fala sobre a tentação de Jesus, e nós vamos lê-lo e aprender com ele, com a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e torna-te-ão nas mãos, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, Jesus, ele deixa muito claro nesse texto como é que se pode vencer o diabo, que é através da sua palavra. Em todos os momentos, ele recitou partes da palavra, onde ele é a palavra que se fez carne e viveu entre os homens. E ele, em vida, nos ensinou com o seu exemplo como vencer Satanás. E ele não só nos ensinou, mas ele venceu por nós. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo por amor de mim e de você. Aquele reino que o diabo mostrou e disse que ele se prostrasse diante do diabo, ele o daria. Na verdade, o reino, todos os reinos da terra, não é? Se assim nós quisermos e aceitarmos, pertence a ele, é dele, porque foi Deus que criou todas as coisas, não é? O diabo, ele toma posse, toma conta daquilo que não é voltado para Deus, porque se não serve a Deus, tem que servir a alguém, não é verdade? Então, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não temem a Deus, certo? Eles podem, de alguma forma, servir ou ser manobra do diabo. Mas Jesus, ele nos diz como vencer o diabo, que é através da sua palavra. Mas para isso, meus amados, nós precisamos, antes mesmo de vencer o diabo, na palavra, com Cristo, que é a palavra, como ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através dele, que é o caminho, podemos viver a verdade e ganhar a vida eterna, porque ele é os três. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Lá em João 14,6, ele também estava ensinando os discípulos por que caminho devem andar, como devem agir assim que ele partisse. Da mesma forma, ele nos ensina aqui em Mateus 4, como devemos proceder, como devemos caminhar nessa vida, nesse mundo, o qual o diabo diz que é dele. E ele nos mostra que com a palavra vencemos o diabo. Mas, para isso, precisamos vencer a nós mesmos em busca da palavra. Porque nos dias de hoje, nós não temos buscado a palavra do Senhor. A humanidade não quer parar para ler a Bíblia, para compreendê-la, para aprender com ela, para, através dela, conhecer mais a Deus, conhecer o próprio Cristo, que é a palavra. Então, como vamos vencer o diabo, o inimigo das nossas almas?
não é? Aquele que disse a Cristo, tudo isso te darei se prostrado me adorares, como se ele fosse o dono de tudo. E que muitas vezes deixamos que ele seja dono de alguma coisa porque a gente não consagra a Deus, porque a gente não devolve a Deus, porque a gente não diz que é de Deus, não declara isso. Como vencer a ele se não conseguimos vencer a nós mesmos, a nossa preguiça, a nossa mesmice, não é? Muitas vezes a nossa vida é uma rotina onde não cabe a Deus. E se a nossa vida é assim, nós não podemos vencer mal algum. Nós não podemos vencer o diabo. Nós iremos viver uma vida de derrota. Derrotado mesmo. Sem ânimo, sem paz, sem nada de bom, sem nada que venha de Deus. Porque nós não vencemos a nós mesmos. Porque nesses dias o nosso inimigo somos nós mesmos. É a gente que coloca empecilho em tudo. É a gente que cede às tentações. É a gente que fracassa, né, com preguiça. A gente tem vivido dias que temos dado lugar ao diabo, ao invés de dar lugar ao Espírito Santo de Deus, conhecendo a Jesus Cristo, que é a palavra que está aqui. Que nos dias de hoje ainda é possível se ler, ainda é possível se aprender, ainda é possível pregar ela. Mas a gente não tem feito isso, talvez porque seja tão fácil, esteja tão palpável, esteja tão próxima a nós. Talvez se fôssemos perseguidos por conta da palavra, nós brasileiros, né? Talvez se houvesse uma perseguição, se a Bíblia fosse impedida de alguma forma de estar em nossos lares, talvez assim a gente pudesse querer buscar. Mas como está ali tão acessível, tão próxima, tão perto... Hoje você se vê pregando nas rádios, na TV, na internet, não é? Tem a própria Bíblia na sua casa, que muitas vezes fica lá aberta, empoeirada, mas você não busca, você não lê. Você pensa que é um livro de historinha, um livro qualquer, mas não é. É vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele nos dá dica de como vencer o rei desse século, de como vencer o diabo, que é através da sua palavra. Sem a palavra de Deus não dá. Mas você precisa vencer a si mesmo para ter consigo, em seu coração, na tábua do seu coração, a palavra de Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade, que todos tenham uma boa tarde em nome de Jesus.